Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano A, do sétimo ano B. Aqui é o professor Dom Pimentel. Estamos em nossa 21ª semana, hoje dia 6 de outubro. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Continuamos estudando sobre os animais, só que hoje nós vamos partir para os répteis. Um assunto bem interessante sobre esses animais super interessantes. A gente já está vendo aqui alguns lagartos, não é? Um jacaré, parece ser um jacaré, um crocodilo, né? Uma tartaruga, uma cobra, né? Uma serpente aqui. Todos esses animais pertencem ao grupo dos répteis. Então, vamos ver algumas características dos répteis. Os répteis representam o primeiro grupo de animais vertebrados, né? Lembra do que são animais vertebrados, né? Eles possuem coluna, possuem vértebras, né? Que passam todo o seu ciclo de vida no ambiente terrestre. Então, o primeiro grupo aqui que a gente está estudando que passa todo o seu ciclo de vida no ambiente terrestre. Semana passada a gente estudou, eu não fiz um vídeo, mas a gente estudou sobre os anfíbios. E vocês viram que uma parte do desenvolvimento, o desenvolvimento ali embrionário do dos anfíbios se dá dentro da água, né? Ele tem uma parte da vida dentro da água e uma parte, a outra parte da vida fora da água. Os répteis não, já os répteis eles têm a sua vida inteira, do início ao fim, né? Em ambiente terrestre. Isto é, não dependem da água para a reprodução e nem para realizar trocas gasosas. O que são trocas gasosas? É respirar. Porque quando a gente respira, a gente está fazendo uma troca gasosa. Como assim, professor? Porque eu estou tirando o oxigênio do ar e estou devolvendo gás carbônico. Então, uma troca, né? Você pega oxigênio, devolve gás carbônico. Né? Pega oxigênio, devolve gás carbônico. Por isso que isso é chamado de troca gasosa. Né? É o nosso respirar. Trocar oxigênio, né, por gás carbônico. Né? Pega oxigênio e devolve gás carbônico. Então, a sobrevivência desses animais, desses répteis, em ambientes secos é possibilitada por um conjunto de características e podemos citar algumas. Então, vamos ver algumas das características que possibilitam a vida dos répteis em ambiente terrestre, né? Vamos lá. Sua pele é mais espessa. A gente viu que a dos anfíbios ela é bem fininha, né? Sua pele é mais espessa, revestida por placas ou escamas. Isso, inclusive, vai impedir que ele perca água pela evaporação, né? Então, isso lhes garante maior resistência à perda da água, né? Porque eles, né, têm facilidade, eles se protegem, né, da desidratação pela pele, né? Não perdem água pela pele. A pele não participa da respiração. Né? A gente viu que os anfíbios eles têm essa vida, a vida inicial deles, eles respiram por brânquias, né? Enquanto que uma outra parte da vida eles têm respiração pulmonar e respiração cutânea. Como assim, professor? Respiração cutânea, respiração pela pele. O sapo, né? A rã, a gia, o caçote, como a gente chama, ele respira pela pele. Já os répteis, eles têm respiração 100% pelos pulmões, desde que nascem, né? Desde o momento do nascimento deles até o fim da vida, eles respiram apenas pelos pulmões, né? Então, a pele, voltando aqui, a pele não participa da respiração, como é o caso dos anfíbios, que a gente viu na semana passada, e respiram exclusivamente por pulmões. Seus ovos são recobertos por uma casca resistente à perda de água para o ambiente. Vou repetir. Seus ovos são recobertos por uma casca resistente aqui à perda de água para o ambiente. Então, mas por que isso é importante? Porque quando a gente estuda lá os anfíbios, os peixes, eles também colocam ovos, mas os ovos não têm casca. Se aqueles ovos de peixe ou dos anfíbios ficassem expostos ao ar, rapidamente os embriõezinhos ali eles iriam morrer, porque ali iria haver uma perda muito rápida de água, o que não acontece com os ovos dos répteis, porque como ele tem casca, então não acontece a evaporação da água. E os répteis eliminam menor quantidade de água na urina, quando comparado aos peixes e anfíbios, né? Então eles eliminam a quantidade menor de água na urina em comparação aos peixes e aos anfíbios. Então, os répteis podem ser organizados em 3 grupos. Lá vem esses grupos, né? São organizados em 3 grupos: os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Então, aqui eu tenho os quelônios. Na verdade, eu coloquei só um representante aqui dos quelônios, né?
que são as tartarugas, os cágados, jabutis. Nós temos aqui os crocodilianos, que aqui posso ter o jacaré, o crocodilo, né? E aqui eu tenho os escamados, como as serpentes, as cobras e também os lagartos. Então vamos lá, vamos ver primeiro os quelônios, certo? Quelônios, nome esquisito, né? Mas vamos lá. Apresentam carapaça óssea, essa estrutura aqui, o casco, né? Que a gente costuma falar, o casco, né? Das tartarugas, dos cágados, dos jabutis, né? Então é a carapaça óssea que confere proteção ao corpo contra predadores e choques mecânicos. Então protege eles contra os predadores, os animais que querem comer eles, e também contra choques, né? São representantes desses grupos as tartarugas, né? Os jabutis, né? Tartarugas, jabutis e os cágados, ok? Então são esses aqui. E os crocodilianos? Bom, os crocodilianos apresentam um corpo revestido por placas córneas. Essas estruturazinhas, vocês estão vendo aqui, essas como se fosse umas plaquinhas mesmo, formando a pele, né, do crocodilo, do jacaré, né? É chamado isso aqui de placa córnea, placas córneas. Os crocodilos, os jacarés e os gaviais são representantes desse grupo. Gavial, que animal é esse? Eu já vi jacaré, já vi crocodilo, né? Mas gavial, olha só como é interessante o gavial. Olha como a boca dele, a mandíbula dele é bem fininha. Olha só, isso aqui é um gavial. É um crocodilo assim, não é um crocodilo, né? É um gavial, mas ele é um réptil bem diferente dos outros da família, né? Do grupo dele, né? Bem diferente a mandíbula dele, né? Grupo dos escamados, para encerrar, né? Os escamados são assim denominados por possuírem o corpo revestido por escamas. São representados pelas serpentes, tá aqui, e pelos lagartos. Então a lagartixa, né? Calango, como a gente chama, o tiu, né? Eles pertencem ao grupo dos escamados, né? Pertencem a um grupo maior, que são dos répteis. Então a gente viu aqui os 3 grupos importantes aqui dos répteis, né? Que são os quelônios. Nós vimos também os crocodilianos e os escamados. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam aí o exercício. Quem, por favor, tiver com atividade atrasada, mande as atividades, certo? Não deixe de participar da aula, não deixe de participar das atividades. Um abraço e um beijo para cada um de vocês. Tchau.